Dizer que hoje a LT Bar Consulting recebe Regina Célia, a ilustríssima governanta de anos na hotelaria nacional. Que eu estou aqui no Santa Teresa, quero agradecer a oportunidade da LT Bar Consulting está me dando de poder rever um passado, né, não muito distante, mas que me trouxe muita satisfação. E quero desejar a você o melhor, né, no seu empreendimento, e que estaremos juntas no futuro para o que for necessário. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você ter vindo até o Rio de Janeiro para fazer esse trabalho. Agradeço a Márcia também a oportunidade de ter sido realizado esse trabalho aqui no Santa Teresa, pelas palavras que ela mencionou a meu respeito, e eu acho que tudo isso é de uma satisfação muito grande para mim, sobretudo a esse momento que eu vivencio os meus 66 anos. Muito obrigada, e obrigada também ao Eterno. Nós que porque agradecemos. Sem ele nada poderia ser feito. Certamente. Pronto. Muito obrigada, boa noite. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência, né, inicial, depois ao longo da minha vida, com os futuros, os promissores pessoas para a hotelaria. A minha história inicia em 1975, quando eu decidi sair do Brasil. Por quê? Porque eu tinha um conflito muito grande. Eu tinha um conflito comigo mesmo, um conflito por causa da cor, que eu não me aceitava pela cor negra, eu me sentia muito inferiorizada e eu buscava alguma coisa que pudesse, aonde eu pudesse me firmar, aonde eu pudesse saber o que eu poderia fazer da vida para eu conseguir o meu próprio sustento. E essa ideia eu já tinha aos 18 anos, mas aos 18 anos a minha mãe não permitiu que eu fosse para lugar nenhum. Aí aos 25 anos isso foi se intensificando de tal forma que eu falei, ou eu faço alguma coisa ou eu não sei o que poderá acontecer. E aí quando queremos fazer alguma coisa, porque eu sou partidária de que quando se quer alcançar algo, você vai chegar ao que você quer. Por isso eu acredito que problemas não são problemas, problemas são soluções. É através de problemas que você consegue atingir o seu desenvolvimento. E nesse momento eu era telefonista recepcionista de uma companhia de cimento em São Paulo, e eu queria muito ter essa experiência. E veio trabalhar na companhia uma moça que veio de férias da Alemanha, uma brasileira que havia tido esse tipo de experiência que eu almejava por ter, e essa moça me deu o contato de uma agência em Londres, e através desse contato eu fiz uma carta, outras secretárias traduziram essa carta para mim e mandaram para a Inglaterra. E qual não foi a minha satisfação quando recebemos uma carta dizendo que esta empresa, que seria uma agência de empregos, que poderia me ajudar, poderia me conseguir uma família para que eu pudesse conviver com essa família e ser au pair dessa família, que é uma maneira de jovens irem para a Europa, de um modo geral, para a Inglaterra, para aprender o idioma e para ajudar nos pequenos afazeres em uma moradia. E com isso eu consegui essa... e aí o que aconteceu? Eu consegui mandar a carta, e qual não foi a surpresa quando a resposta chegou? Que eu poderia sim ter um emprego na Inglaterra. Entretanto, como au pair, eu deveria ir para a Inglaterra com uma passagem de ida e volta, como garantia. E eu era telefonista recepcionista de uma companhia, eu não tinha recursos para isso. E aí eu me abati um pouco, mas eu reagi. E são lições a serem aprendidas. E disso eu disse, eu tenho que conseguir.
e comecei a pensar o que eu poderia fazer. E aí me veio à mente que eu poderia conseguir um segundo trabalho. Eu era telefonista e recepcionista numa companhia de cimento de um grupo suíço e eu perguntei se haveria algum problema se eu tivesse algum outro trabalho e me foi dito que se não houvesse nenhum problema em relação ao meu rendimento na organização, não haveria nenhum problema. Então eu saí a procurar um outro trabalho. E aí eu trabalhava das 8 às 18 horas nessa companhia, depois eu consegui uma outra companhia que veio a ser a Companhia Brasileira de Telecomunicações, Interurbano, na 7 de abril, e eu fui ser telefonista do 107, Interurbano. E nisso eu trabalhei durante um ano, das 19 horas à meia-noite. E eu morava em Guarulhos, uma distância razoável. Tremenda, né? E aí eu trabalhei e quando eu pude reunir os recursos necessários para o meu sonho ser realizado, foi feito. E aí eu chego na Inglaterra em 1975, esta família, que era uma família de classe média em Londres, me recebeu no aeroporto. Eu iria estar morando a 1 hora de trem, né, de metrô, do centro até onde morava essa família, um lugar chamado Southgate, e aí eu convivi com essa família. Quando eu cheguei, a família estava indo de férias para a França, e foi uma oportunidade de eu estar junto com eles, porque em 1971, se não me engano, eu fiz um curso de francês na Aliança Francesa, primeiro e segundo estágio. Não deu para continuar por falta de recursos, né? E quando eu cheguei na França, na região de Bordeaux, com essa família, foi uma experiência inusitada, porque aos poucos, o pouco de francês que eu havia aprendido veio à tona e eu pude ajudar essa família, porque eles não falavam francês. Então nós tivemos umas férias na região de Bordeaux. Quando terminou, voltamos à Inglaterra e eu convivi com essa família 4 meses. Só que eu percebi que estava a mesma situação que havia antes no Brasil com a minha mãe. Sem ação, sem aprendizado, eu ia à escola 1 vez por semana à noite e não era isso. Eu percebi que eu estava no mesmo ponto. E aí eu falei, não, eu vou mudar isso. Aí eu cheguei para a dona da casa, Marion Coleman, e eu disse que gostaria muito de poder mudar para uma outra casa que fosse mais próxima de Londres, né, do centro de Londres, porque eu gostaria de ir à escola todos os dias, que esse era o meu objetivo. Ela ficou tão enfurecida e ela falou, se você quer ir, você vai agora. Porque ela havia percebido toda a minha problemática emocional. Então ela preparou tudo, ela preparou um quarto novo, desalojou uma filha para me dar o melhor. E depois de 4 meses, era para eu ter ficado 1 ano, depois de 4 meses eu quis ir embora, ela ficou enfurecida. E essa hora que ela disse, você pode ir agora, era uma sexta-feira à noite. E eu não podia ir à noite, seria mais difícil. E o marido dela aconselhou que deixasse para a manhã seguinte. Na manhã seguinte eu chamei um táxi, expliquei a minha situação e ele me sugeriu que poderia me deixar em Londres, no centro de Londres, numa rua de uma estação da Estação Vitória, que é uma rua principal, que é cama café da manhã, tem vários cama café da manhã, e aí eu aceitei, né, e falei tudo bem. E aí eu constatei que eu não tinha sequer dinheiro para pagar toda a corrida, porque era muito longe, 1 hora de metrô, você imagina a distância a ser percorrida em carro. E ele me aconselhou, vê quem é que pode ficar consigo até segunda-feira, e aí depois você acerta com o pessoal do hotel. E assim eu fiz. E aí me pegaram o passaporte e eu fiquei um final de semana no hotel com as minhas bagagens. E detalhe, e alimentação? Eu não tinha. E aí eu fui andar pela estação ferroviária, estação Vitória, para saber se haveria a possibilidade de ter algum trabalho que eu pudesse realizar para ganhar algum sustento.
E aí eu consegui ir lá, era na ocasião em Londres, na Estação Vitória, vendo a oportunidade de encontrar um trabalho que me permitisse ter alimento ao longo do final de semana, para esperar segunda-feira para me dirigir à agência. E aí eu contei a minha história para alguns dos comerciantes, que eram muitos imigrantes, né, que tinham quiosques de lanche, e eu pude obter lanche de cortesia ao longo do final de semana. Então foi mais uma batalha a ser vencida. Na segunda-feira me apresentei na agência e a agência providenciou uma outra família para eu ir. Aí dessa feita uma família bem abastada, num lugar muito nobre de Londres, em Mayfair, ao lado da Embaixada Norte-Americana, né? E eu compareci, um prédio de 7 andares, com um porteiro, a porta, e aí eu me senti muito realizada. Subi até o apartamento, era um apartamento por andar, toquei a campainha e quem me abriu a porta, uma senhora indiana, mas indiano educado. E aí ela me conduziu até a cozinha para falar comigo, mas não me olhou no rosto. E eu não tinha nada o que pretender, porque eu precisava ter um lugar para eu ficar. E aí ela falou tudo que ela queria, como ela queria, e depois ela me conduziu até onde eu ficaria. Era um quarto minúsculo, assim, acabado pelo tempo, cortinas queimadas pelo sol, na cama pilhas de jornal, revista, garrafas vazias, cabides de lavanderia, enfim. O banheiro era do outro lado do corredor, um banheiro minúsculo também, mas para mim estava ótimo, para quem não tinha onde ficar, excelente. E algum tempo mais tarde eu a surpreendi ao telefone falando com uma amiga que ela tinha uma au pair, que essa au pair era uma porcaria, e essa porcaria era eu. E aí você tem que tomar consciência do que você realmente é. E todos esses fatores me levaram a buscar o que eu queria realmente. O que é que eu queria? Eu queria ter uma profissão, eu queria falar um idioma, e aí eu própria procurei uma escola do governo, onde eu passei a frequentar aulas de segunda a sexta, 3 horas por dia, né? E fui me desenvolvendo. E aí, quando eu, estudando com outras pessoas o inglês, eu descobri que muitos dos alunos trabalhavam em hotel. E eu queria muito ir trabalhar em hotel, só que eu não tinha permissão de trabalho para isso. Todo mundo conseguia, menos eu. E aí eu passei numa escola que era voltada para a parte de estudo técnico, e eu queria muito fazer o curso, mas eu não tinha recursos para pagar. E eu passei tanto tempo nessa escola, que aí um dia o diretor da escola falou, olha, você vai fazer um teste, se você tiver a condição de acompanhar o curso, você vai fazer o curso e você paga o que você tiver. Se você não tiver condições de pagar o curso, de acompanhar o curso, eu peço a você a gentileza de não mais passar por aqui. E para surpresa dele e a minha, eu tinha condição de acompanhar o curso. E aí eu ganhava 11 libras e eu pagava 10 libras por semana o curso, e aí eu fiz, é um curso voltado para administração hoteleira. E quando eu comecei a fazer esse curso, a escola começou a me encaminhar para fazer estágio, treinamento em hotéis. O primeiro hotel foi um hotel em South Kensington, o Chelsea, que foi incrível. Eu fiquei 4 meses em AIB, 4 meses em hospedagem, depois foi vendido para a Holiday Inn e eu fui convidada a me retirar do hotel. Aí a escola mandou para outros hotéis de classe turística, hotéis de indiano. E eu fui e me dei muito bem, porque um dos hotéis eu passei por tudo que você possa imaginar eu fui arrumadeira, eu fui barmaid, eu fui garçonete, eu fui porteira, eu fui telefonista, eu fui recepcionista, eu fiz de um tudo. E aí, no final, eu fiquei a maior parte do tempo nesse hotel, que é no Regency, em South Kensington. E aí o diretor do hotel, ele me propôs, ele falou, olha, agora eu fiquei sem governanta, como você já está há muito tempo, eu gostaria que você pudesse aceitar essa proposta de 3 anos
você ficaria comigo, eu regularizaria a sua situação, só que eu não aceitei porque eu ainda queria ir para a França. Então, ainda esse pessoal me deu todo o suporte para eu ir para a França, né, para o visto. Quando eu tive que renovar o visto, eles me deram novamente suporte e hoje nós temos uma amizade. E aí eu fui para a França. Quando eu cheguei na França, eu fui trabalhar numa colônia de férias, no restaurante, no refeitório das crianças. E aí o dono do hotel, quando soube da colônia de férias, quando soube que eu não tinha permissão para trabalho, ele disse que iria me pagar metade do que havia se comprometido. Eu fiquei injuriada e procurei o serviço de imigração. E no serviço de imigração encontrei o oficial e disse a ele, eu falei, olha, eu vim para a França, eu quero ficar aqui não mais do que 2 anos e depois eu quero voltar para o meu país. Só que eu não acho justo o que foi feito comigo. E ele disse, faz o seguinte, eu vou ligar para uma amiga que recebe estudantes para trabalhar e aí se ela tiver vaga eu encaminho você para lá. E aí ele ligou e tinha uma vaga e era vaga de arrumadeira. E aí no dia seguinte eu fui, esse lugar é em Queiraz, perto de São Verlan, estação de esqui, que no verão eles constroem chalés, né, para venda ou locação no inverno. E aí durante todo o verão, a proposta que eu recebi era para trabalhar todo o verão, arrumadeira deste hotel, 17 apartamentos, e aí eu aceitei, sem folga, 3 meses de verão, os 3 meses seguidos. E eu aceitei e fui. E quando eu estava trabalhando, no início tudo é festa, quando o tempo começa a passar e o cansaço chegar, então tinha dias que eu lamentava muito, eu chorava muito, mas não tinha o que fazer, porque a opção tinha sido minha mesmo, e aí eu tinha que me consolar e voltar ao trabalho. Eu fazia os 17 apartamentos, não eram apartamentos como esse, por exemplo, um quarto de hotel. E aí o que aconteceu? Não era um quarto como esse quarto. O quarto, como os clientes desse hotel, eram os obreiros que construíam chalés na montanha para venda ou locação no inverno, porque era próximo a uma estação de inverno, estação de esqui, que era no inverno feita essa transição. E aí então cada apartamento tinha 3, 4 beliches. Então eu tinha que fazer os 17 apartamentos com esse volume de beliches dentro de cada apartamento. Quando eu terminava o trabalho, toda a roupa suja era levada na lavanderia, que era do outro lado da rua, no subsolo. Eu punha para lavar na máquina, tirava toda a roupa seca, levava para o hotel. Quando eu terminava por volta de 18 horas, 17h30, 18 horas, eu tomava banho, jantava e toda aquela roupa seca eu passava até meia-noite, 1h da manhã, numa calandra pequenininha. E isso durante 3 meses sem folga. Então aí foi o grande aprendizado da vida. Então, quando se esforça, quando se tem uma determinação, você foca o que você quer, vai ser difícil? Vai, com certeza. Mas você chega a um resultado satisfatório. Aí eu fiquei o primeiro verão. Depois, quando terminou a temporada, eu procurei um lugar para poder estudar. Eu cheguei até Perpignan, que é a região dos Pirineus Orientais, divisa com a Espanha, e aonde eu fiquei, entrei para uma faculdade para aprendizado da língua francesa para estrangeiro, e quando chegou no próximo verão, esse pessoal voltou a me chamar. E aí eu fui, e aí já foi tranquilo, os 3 meses se passaram com tranquilidade, o trabalho foi realizado com tranquilidade, os problemas que eu tinha já haviam caído por terra, porque tudo se resolve quando se trabalha, o trabalho não mata ninguém, né? Pelo contrário, edifica. E aí, quando terminou a temporada de verão, eu fiz a temporada de caça, depois eu ajudei a fazer o spring cleaning no hotel, fiquei além de 3 meses, depois empreendi uma viagem para a Europa e voltei ao Brasil. E aí, no Brasil, a minha jornada começou. Brasil. Trabalho na Gávea, um hotel lá no Guarujá, e aí na entrevista, Gávea Hotel parece... Gávea Hotel, Guarujá, no isso Guarujá. mesmo.
E quando eu cheguei para a entrevista, que eu fui selecionada para esse hotel, eles me indagaram sobre salário. Eu falei, eu não tenho noção do salário. Eu proponho trabalhar um mês e depois conversaremos a respeito. Trabalhei um mês, incessantemente. Quando chegou o final do mês, eles me apresentaram um salário real. Eu disse, isso é o que vocês me propõem? Eles disseram, com certeza, nada mais além disso. Eu falei, então eu sinto muito. Vocês fiquem à vontade, porque eu estou voltando para São Paulo. Eu voltei para São Paulo. Em São Paulo, Carnaval, estado de São Paulo, encontrei um trabalho que a Sobloco procurava uma governanta para um hotel que iria ser aberto, ainda em fase de construção, que era o Metropolitan Plaza Hotel. E aí eu me apresentei, participei do processo seletivo, fui aceita, e o primeiro dia de trabalho, a dúvida: serei eu capaz de enfrentar um hotel desse, né, depois de obras e tal? Vou, não vou, vou, não vou? Fui. E aí fiquei 3 anos eu saí para o Rede Eldorado de Hotéis. Rede Eldorado de Hotéis foi o primeiro 5 estrelas, mas que foi um engodo, né, porque a Rede Eldorado de Hotéis não era tudo isso que aparentava ser. E eu tive a oportunidade de vir trabalhar para Tropical, Rede Tropical, e aí não fui porque a Rede Eldorado disse, os diretores disseram que tudo que eu estava pleiteando eu teria, e nada aconteceu. E aí eu fiquei muito insatisfeita e deixei claro que numa próxima oportunidade que eu tivesse, eu não daria o trabalho de falar com os diretores. E aconteceu. Quando houve a oportunidade, que foi para o Park Lane Hotel, em São Paulo, na rua Carlos Sampaio, e aí foi quando Solange Minassian, ela era assistente de gerência e foi uma das pessoas que me deu muita contribuição, com quem eu aprendi bastante. Ela era subgerente, eu a conheci quando ela era criança, que ela esteve no Metropolitan Plaza fazendo estágio, e depois eu a reencontrei nesse hotel. E foi incrível, porque foi um aprendizado muito bom que eu tive com ela. E quando eu saí do Metropolitan, fui para o Jockey Club de São Paulo, no hipódromo, tomar conta da arquibancada social. Trabalhei lá 3 anos, em torno de 3 anos, mas eu fiquei abismada porque um piano conseguiu desaparecer de um daqueles salões, né? E aí eu fiquei um pouco preocupada. E aí eu falei, não, meu negócio é hotel. Voltei para o hotel e aí fui para alguns hotéis ali, um hotel no aeroporto de Guarulhos. Agora eu não lembro o nome do hotel. Trabalhei só 6 meses. Marriott? Não, não era Marriott, era um outro hotel. Bom, enfim, fiquei 6 meses e eu falei, não, não quero ficar aqui. E eu consegui trabalho no Maxud Plaza. E aí eu fui para o Maxud Plaza e aí depois de estar no Maxud Plaza, eu vi como é difícil, né? Porque o Dr. Henri é uma pessoa incrível dentro daquilo que ele construiu. O hotel, até hoje, o hotel é brilhante, o hotel. Mas a família em si, que era administrada pela família, uma família difícil. E eu fiquei lá 2 anos, depois eu saí de lá, fui para o Transamérica, aonde eu fiquei 3 anos, e o Transamérica foi um hotel a quem eu agradeço a Deus por ter estado no Transamérica, porque foi onde eu mais recebi treinamento. Participei da ISO 9000, né, que foi o primeiro hotel a ser certificado pela ISO 9000. Através do Transamérica, o gerente geral e o diretor de RH, José Lopes, me concederam 2 cursos em Cordel, em 1998, que foi a administração de pessoas e governança executiva. E aí eu tenho muito respeito por essas 2 pessoas, o Hans Tobler, né, que foi o gerente geral na época, e o diretor de RH, José Lopes. E aí eu fiquei 1 mês em Nova York, 15 dias em Cornell, depois mais 15 dias fazendo vivência do setor de governança em Nova York, onde eu tive a oportunidade de fazer a vivência por 1 dia do Hilton de Nova York, 1000 apartamentos. Aquele The Plaza eu fiz uma visita técnica,
Trump Tower, eu acompanhei a operação durante 3 dias. O Lemark, eu acompanhei a operação durante quase uma semana, né? E aí foi uma vivência incrível na hotelaria, na área de governança. Depois, quando eu voltei, então aí eu tive que fazer uma exposição, né, para a minha gerência geral, para todos os gerentes, né, do que foi a experiência que eu tive. E aí, depois de algum tempo, saí do Transamérica e fui para o Crowne Plaza. E no Crowne Plaza eu fiquei em torno de 2 anos, e aí eu recebi uma ligação certa manhã de um headhunter, Rafael França, aqui do Rio de Janeiro, se eu teria interesse em estar indo para o Rio de Janeiro. E eu disse, por que não? E aí, depois disso, eles me colocaram em contato com uma companhia para fazerem todos os procedimentos, para me testarem de todo jeito, tecnicamente, emocionalmente, a essas alturas. Eu já havia superado todas as dificuldades, né? Porque quando você começa a trabalhar, conhecer o valor da vida, tudo modifica a sua volta, né? Então, não há condição de você ficar alimentando alguma coisa que é bobagem, os complexos, as dificuldades emocionais, tudo isso é falta do que fazer, porque quando você realmente tem objetivos definidos, você cresce e essas coisas se tornam pequenas diante da sua realidade. Então aí eu não tive dinheiro para ir para Divan de psicanalista, o meu psicanalista foi a vida, né? Me reestruturar diante da vida, e isso foi muito bom. E aí depois, aqui no Rio de Janeiro, eu acabei vindo para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro foi um outro desafio, pegar um hotel 549 apartamentos, né? Inicialmente era um gerente que me contratou, o Felipe Cassis, e o senhor Leandro Cunha, diretor de RH, mas tão logo eu cheguei, ele foi para o México, se não me engano, e veio um outro gerente geral, Roger Chavo. E essa pessoa foi demais, porque eu fui contratada como governante executivo. Depois de um tempo, esse senhor me colocou como parte do comitê executivo do Sheraton, né? E eu disse, como uma empresa desse tamanho, ou parte do comitê executivo, eu não estou à altura. Ele falou que você não souber, você aprende. E essa foi o meu desafio, né? Fiquei lá 5 anos e ao final eu tive que sair por causa dos tiroteios, das brigas com a comunidade local próximo. O hotel ficou vazio, meu salário era muito elevado e aí eu tive que ser demitido. E aí eu fiquei muito triste porque eu não queria sair do hotel, né? Então o seu Leandro Cunha foi uma pessoa incrível, esse seu Roger Chato foi uma outra pessoa muito incrível, a quem eu devo todo o meu crescimento aqui no Rio de Janeiro. E fora que a cidade me recebeu muitíssimo bem, o hotel me recebeu muitíssimo bem, o departamento me recebeu muitíssimo bem. Então, e hoje, quando eu lá vou para levar alunos para fazer visita técnica, as pessoas da minha época que ainda se encontram lá têm muita satisfação em me rever. E aí, saí de lá, não queria mais, fui ser corretora de imóveis, fui fazer um curso de corretora de imóveis, porque eu falei, eu não quero mais. Eu fiquei muito triste com a saída do Sheraton. E aí apareceu uma diretora do Ipanema Tower que queria que eu fizesse a reestruturação desse hotel. E essa pessoa me conhecia de São Paulo, da Rede Eldorado, mas eu não lembrava dela e ela lembrava de mim. Então ela queria que eu fizesse esse trabalho. Aí eu fiz o trabalho que levou em torno de 2 meses e meio. E quando eu terminei esse trabalho, eu recebi um telefonema da Rede Windsor que estava me chamando para uma entrevista que era para ser governante executiva do Windsor Bar Hotel. E aí eu não queria muito, mais fui. E aí quando foi para eu ser entrevistada pelo gerente geral, que eu cheguei no Windsor Bar Hotel, o hotel é tão lindo que aí o primeiro amor voltou. E lá fiquei 4 anos, né? Depois eu me aposentei, mesmo assim ainda trabalhei 1 ano, e depois eu falei, não, agora eu estou com idade, eu quero descansar,
E realmente me aposentei depois de 20 e poucos anos de trabalho, 23, 24 anos de trabalho na hotelaria, me aposentei e queria estar descansando. Descansei quase 3 dias, quase 3 dias eu dormi. E aí eu vi que essa não era a vida que eu queria. E aí eu falei, não, deixa eu ir à luta. E voltei, né, continuo com a hotelaria, mas de uma forma mais tranquila. Que foi primeiro fazendo consultoria e depois fazendo capacitação, que é o que eu faço até hoje. Inicialmente só capacitação de arrumadeiras, agora eu estou fazendo capacitação para garçons, garçonetes, para supervisores, para hotelaria, né? E me caiu nas mãos um curso de gestão, que são 4 turmas de gestão. Cada 15 dias no CIET, que é o Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria, eu capacito, eu dou cursos para gestão em hotelaria, a parte de hotelaria é dada por mim. Então eu tenho em torno de quase 100 e poucos alunos, né, só da parte de gestão. E hoje em dia, essa minha história eu relato para todos os alunos que passam por mim, porque como eu consegui, hoje eu tenho muita satisfação, tenho paz, tenho alegria de poder fazer esse trabalho e sou muito grata de ter feito tudo o que eu fiz, né? E sempre fica muito claro que se eu fiz tudo isso é porque houve um interesse maior. Se não houvesse a dificuldade, teria eu feito tudo o que eu fiz? Às vezes eu acho que não, né? Me lançar para um país que nem a língua eu falava e como resultado de tudo isso, eu tive uma profissão, tive aprendizado de línguas, né? Me especializei, estou me especializando ainda, estou aprendendo porque o aprendizado é diário, não é? E eu tenho muita satisfação de fazer as coisas que eu faço. Hoje em dia, com 66 anos, com boa disposição, não é só assuntos voltados para a hotelaria, faço jardinagem, faço arranjos florais, costuro, faço tudo que for possível, né? E mais um pouco, porque esse curso de garçom que eu estou ministrando agora é resultado de um estudo, de pesquisas, de uma série de coisas para poder capacitar pessoas para a hotelaria. E mais ainda, aqui no Rio de Janeiro eu consigo levar pessoas para serem treinadas dentro de hotel, eu própria ministrando treinamento dentro de hotel e ainda conseguindo entrosar esse pessoal com RH para fazer teste e ainda são admitidos, eu tenho feito a inserção de pessoas na hotelaria para trabalho. E isso é que é a minha responsabilidade. E com isso eu creio que é o que cada pessoa, cada ser humano deveria estar fazendo, porque não é só a si próprio que você tem que olhar, você tem que olhar para você e para todas as pessoas que estão à sua volta. E quando você é fator de melhora para outras pessoas, de dar incentivo, de motivar essas pessoas, de fazer essas pessoas olharem para si próprias e verem que elas têm capacidade, né? Porque as pessoas estão muito sem perspectiva. Então, quando você leva isso para as pessoas, é muito bom, porque eu me sinto melhor, eu percebo que a cada dia eu melhoro enquanto pessoa, eu contribuo com as pessoas à minha volta e eu não tenho muita preocupação com o ganho, porque o ganho acaba sendo uma consequência, né? Houve momentos onde a coisa era crítica, mas hoje em dia, graças a Deus, não é. Então eu não tenho essa preocupação. A preocupação para mim é que eu capacite pessoas verdadeiramente para enfrentarem o trabalho na hotelaria, que é um trabalho árduo. E quem se acreditar, as pessoas vão chegar a algum resultado. Hoje em dia, quem é a governanta executiva do Sheraton, da Niemeyer, foi uma arrumadeira minha. A pessoa que é hoje em dia governanta executiva aqui do Hotel Santa Teresa, foi uma arrumadeira minha. A pessoa que é gerente geral do Motel Vips ou Suites, que é o motel mais luxuoso aqui do Rio de Janeiro, foi uma arrumadeira minha, né? O Marcelo dos Anjos, que foi um ASG, é um governante que está no mercado
num hotel residencial. E muitas outras pessoas, em São Paulo também. Eu tive pessoas que chegaram a algum resultado. Então isso para mim é o importante. Eu não estou incomodada com status, com títulos, não é isso. A minha preocupação e a minha vontade é que eu possa fazer com que pessoas tenham a sua mentalidade aberta para o trabalho, porque é através do trabalho que você consegue realizar os seus sonhos e que você consegue dar quantos passos, quantos degraus você quiser subir, você vai subir. Agora você tem que ser firme, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter humildade, você tem que ter vontade, você tem que ter disposição e você tem que, sobretudo, acreditar em você mesmo. E aí você não terá problemas de buscar os seus sonhos, as suas realizações. Regina, durante todos esses anos, nessa história fantástica que você está nos dando o prazer de conhecer, o que mais lhe incomodava? O que mais te deixava para baixo? O que te fazia sofrer? Inicialmente, excesso de trabalho, como aconteceu nos Alpes, nas montanhas. Mas isso foi inicialmente, porque o trabalho a gente percebe que é edificante. Quando você está em busca de um aprendizado, você se depara com outros aprendizados. Mas para isso você precisa estar com a sua mente aberta para receber o que você tiver que receber, né? Então isso incomodou bastante. Depois aqui no Brasil, para estar trabalhando na hotelaria, a insegurança de algumas pessoas que você depende, de alguns gerentes, que você depende para formar uma cadeia, para desenvolver um trabalho. Então você vê que algumas pessoas são um pouco inseguras, as pessoas te subestimam porque acham que você não está sendo muito facilmente conduzida, e não é por aí. A gente, tudo é aprendizado. Então, mais uma vez eu digo, todo o tempo a gente tem que estar com a mente aberta. Agora, em algum momento houve algum conflito, tipo Rio de Janeiro, Sheraton, gerente geral, Roger Schaft, que houve um conflito e eu, na hora, eu fiquei chocada. Ele me distratou e eu não aceitei isso. Depois, quando eu caí na real, eu não aceitei. Eu falei, eu não posso ficar desempregada, mas eu tenho que falar com esse senhor que as coisas não são dessa forma. E aí, o que aconteceu? Eu procurei para falar e disse a ele que eu não poderia aceitar uma situação dessa. E aí, o que aconteceu? E o que aconteceu? O seu Roger Schaft, ele disse, não, mas eu não tive esse intuito de te magoar. E eu tinha algumas dificuldades, né, de mão de obra, de falta de mão de obra, e através dessa conversa franca, eu consegui resolver a situação. Então, muitas vezes, se percebe que os profissionais ficam tolhidos por falta de autoconfiança e não chega e não coloca o que realmente é. E a gente tem que ser sincero, para isso você tem que ser autossuficiente, porque se você não estiver em algum lugar, você vai estar em outro. Porque quando você trabalha, você tem força, você tem disposição, não vai faltar o trabalho. Agora você tem que ser consciente e responsável com o que está na sua responsabilidade. Pelo menos este foi o meu lema durante os 23 anos de trabalho, né? Regina, quem foram os grandes mestres nesses 23 anos de carreira? Os grandes mestres foram as pessoas que me abriram a porta, que me deram a oportunidade. Em Londres foi o Sr. Harish Patel. Se não fosse ele, eu não teria tido o nível de desenvolvimento que eu tive na Inglaterra. Aqui no Brasil, no Hotel Transamérica, foi o gerente geral, Hans Tobler, o diretor de RH, José Lopes, que não só abriram as portas, mas deram o maior valor para que eu pudesse me desenvolver, porque eles estavam com uma certificação ISO 9000, né? E aí, através deles, eu consegui ir para Nova York, ficar um ano
um mês em Nova York, 15 dias no campus da Cornell e Tata, fazendo 2 cursos, né? Depois a vivência em Nova York, aqui no Rio de Janeiro, o gerente geral do Sheraton, o senhor Roger Schaft, que foi a grande escola, que foi o grande incentivo, que foi a pessoa que ele era duro, mas ele me ensinou muitas coisas. Foi a pessoa que confiou no meu trabalho, né? E o diretor de RH, que foi Leandro Cunha. Então, mas tudo isso eu sei que não foi em vão. Se eles tiveram essa atitude comigo, é porque eles viram o meu esforço, eles viram a minha disposição e vontade, né? Então, para as pessoas que estão trilhando o caminho da hotelaria, o que é importante? É importante, como eu já disse, as pessoas se acreditarem, as pessoas se crerem e terem disposição e buscarem um desenvolvimento, porque todas as pessoas que buscarem esse desenvolvimento, essas pessoas vão conseguir atingir a um nível desejado. Muito. Regina, conte-nos um pouco a respeito das barreiras que você enfrentou nos hotéis onde você trabalhou. Quais foram as maiores, os maiores desafios? Quando eu vim para o Sheraton, a minha fragilidade era em manter controles. E quando eu fui entrevistada pelo gerente geral, eu não podia omitir isso. E eu fui sincera quando me foi indagado qual era a minha vulnerabilidade. Eu disse em relação a controles, porque uma governanta é básico, mas ele me disse: o que você não sabe você aprende. E aí realmente foi difícil. Como membro do comitê executivo no Sheraton, foi uma dificuldade muito grande, porque algumas pessoas não tinham muita paciência, outras pessoas, nós tínhamos um comprador que era meio difícil, ele era uma pessoa insegura, muito ansioso, ele era ciumento, porque o gerente geral ele era duro, mas era uma pessoa querida por ele, como foi querida por mim também. E isso atrapalhou um pouco, mas o senhor Schaff, ele sempre disse: você pode, você deve continuar e vai em frente. E aí eu fui trabalhando isso comigo, porque muitas das dificuldades a gente tem que saber que nós temos e nós temos que trabalhá-las, né? E aí foi indo, e aí eu as venci, né? E a gente nunca está de acordo, como dizer, tudo está ao meu bel prazer, né? Isso seria o ideal, mas nem sempre é assim. Então, o nosso aprendizado no cotidiano advém de onde? Advém dessas dificuldades que a gente tem, das dificuldades em realizar coisas, né? Então a gente tem que saber que a gente tem dificuldades, que a gente é vulnerável e não ter medo de externar isso. E através disso você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Então ninguém nasce sabendo. A dificuldade maior minha foi vencer o aspecto emocional, que eu era infinitamente complexada. Entendeu? E isso não tem fundamento. E olhando para esse passado, o que você mudaria? No passado, o que eu mudaria, tudo que eu vivenciei veio de encontro à minha necessidade. Eu acho que o ser humano, a cada vez mais, ele tem que estar mais aberto, ele tem que estar buscando mais os desafios diários, os desafios constantes, porque é daí que vem o seu crescimento. Você não tem que ter receio de se expor, porque muitas vezes essa exposição a outras pessoas, você não quer passar por isso. E é o que nós observamos que acontece com muita frequência. Mas se você não tiver receio disso e você deixar a coisa fluir, porque o que importa é o seu crescimento. O tempo passou e hoje eu tenho muita satisfação de tudo que eu fiz. De repente a minha história para algumas pessoas pode não significar absolutamente nada, mas para mim mudou a minha vida.
E como mudou a minha vida, muda a vida se as pessoas tiverem com essa abertura e quiser aprender realmente, vai mudar a realidade de cada um. Se mudou a minha, muda de todo mundo, razão pela qual todos os meus alunos conhecem a minha história. E a minha história tem motivado muitas pessoas a seguir em frente, a batalhar, a se expor, a fazer por onde. E o que você não aprendeu, em algum momento você vai aprender, porque é necessário. Então, qual o fato mais marcante da sua carreira, Regina? Foi o desafio Rio de Janeiro. Por quê? Sheraton Rio, dos 500, até me emociono. 549 apartamentos. Eu, uma moça muito tranquila, simples, modesta, chegar naquela imensidão de hotel, que era cobre, colunas de cobre, latão por toda a recepção, 120 funcionários, entendeu? E ter sido prestigiada por todos eles, porque não foi só o departamento de governança que me recebeu bem, foi o hotel inteiro que me recebeu. Então isso foi por isso, eu amo essa cidade, eu amo o Rio de Janeiro. As pessoas diziam, quando você, o Vili dizia, falava para mim, quando você chegar ao Rio de Janeiro, você vai ver que você vai ter que buscar funcionários na praia. Isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. Quando as coisas estavam difíceis, porque na operação não existe hotel que não haja dificuldade. Os funcionários chegavam para mim, olha, dona Regina, a situação tá difícil, mas amanhã é minha folga. Eu virei trabalhar, a senhora faz um bem bolado. Esse bem bolado era folgas depois, junto e tal. Então, nunca foi uma mão de direção única. Eu com a minha equipe. Sempre foi uma mão de duas direções, né, Márcia? E com isso foi o meu desafio maior, foi Rio de Janeiro. E hoje em dia, quando eu volto ao Sheraton, pessoas da minha época me recebem muito bem. Muito bem. Então isso para mim foi um marco na minha vida que selou. Fui curada, fui aprovada e eu não tenho que estar provando mais nada para ninguém, porque tudo que eu tinha que fazer no Sheraton Rio fechou com chave de ouro. Márcia, onde você conheceu a dona Regina? Eu conheci a dona Regina no Sheraton Rio. Foi minha primeira experiência na hotelaria. Eu nunca havia trabalhado em hotel antes. E eu comecei na hotelaria fazendo escolinha. Nós tínhamos lá escolinha para arrumadeiras. Eu estava saindo de uma situação difícil da minha vida, um momento muito difícil, aos 41 anos de idade. E eu precisava de um recomeço. E me surgiu essa oportunidade, eu fui, fiz a escolinha. E depois da escolinha, eu fui chamada para fazer diárias. E eu comecei a fazer diárias e em algum momento a supervisora me indicou, foi uma época de contratação, e eu fui uma das indicadas para a contratação efetiva. E um dia no elevador, num desses dias, eu desci com a dona Regina no elevador, eu não vou chorar, e a dona Regina falou para mim, eu vou estar te contratando, mas eu espero que você não mude. E eu não entendi aquilo naquele momento. Eu tô assim, desculpa, me emocionei, porque a minha ida para a hotelaria foi assim, depois de um momento muito difícil. Eu saí de um câncer, de uma separação, então era um momento totalmente novo para mim, uma carreira nova, uma coisa que eu nunca tinha vivido. E foi tudo para mim, né, assim, profissionalmente. E a dona Regina, naquele momento, falou assim, eu vou estar te contratando, mas eu espero que você não mude. E aí, depois eu entendi o que ela quis dizer, que eu não mudasse, porque o meu trabalho estava sendo bom até ali. Porque as pessoas, depois que são contratadas, elas mudam, né? Depois dos 3 meses, né? E ali começou a minha carreira na hotelaria, a dona Regina como minha governanta,
E assim, claro que muitas coisas eu não sabia, mas tudo que eu sei hoje eu devo primeiramente a Deus e depois a ela. Porque eu aprendi a checar quarto, eu aprendi a lidar com esse mundo da hotelaria e principalmente o comprometimento. Porque a hotelaria é muito mais do que um trabalho qualquer. A hotelaria requer de você alma, amor. Então é um trabalho que você é de entrega. E isso eu sempre via na Dona Regina. E eu também já tinha um pouco disso em mim, então assim, calhou de eu encontrar um lugar, uma profissão e uma pessoa como a Dona Regina. Comprometida, inteira, sempre foi muito verdadeira, tinha que falar, ela falava, era aquele estresse na hora, nas broncas, mas sempre muito amiga, muito compreensiva, sempre uma mãe para todos nós, era uma equipe muito grande, né, com 500 e poucos quartos, quer dizer, eram muitas pessoas na operação da governança, mas assim, sempre muito querida, e tudo que assim, todos que passaram por ela, pelas suas mãos, têm algo para dizer. Né? Sempre tem alguma coisa para contar, com certeza são pessoas muito agradecidas. Então assim, até hoje, né, eu sou governanta aqui do Hotel Santa Teresa e assim, em muitas situações, ela que me indicou para cá, né, porque ela sempre nos ensinou a olhar para frente, a ter visão, né? Porque esse é o problema de muitas pessoas, de não olhar para frente, de não ver na frente, de trabalhar somente ali naquele momento. Então, se você está fazendo um bom trabalho hoje aqui, em algum momento você vai ter o retorno disso, numa promoção, numa indicação, né? E assim, eu trabalhava com ela e o gerente geral aqui da época, eu trabalhei com ela, já não estava mais, ele precisava de uma pessoa e a Dona Regina me indicou. E eu vim para cá e eu estou muito feliz aqui, né? E até hoje eu peço a ela assim, momentos de sufoco, de, né, ajuda em muitas coisas. E ela agora, a gente tem uma parceria bem legal das armadeiras que ela capacita e eu tenho várias pessoas aqui dela, do curso, né, que ela ministra e eu aqui sempre pego pessoas. Então assim, até hoje, né, em situações assim, inusitadas, né, tivemos uma artista aqui em algum momento que mandou uma calça para lavar às 9 horas da noite, né, e eu não tinha como, a calça toda suja de vinho, eu não tinha o que fazer, né, porque a nossa lavanderia é terceirizada. E eu liguei para a Dona Regina às 9 horas da noite, a Dona Regina veio aqui, me trouxe, que eu tinha acabado meu tira-manche, meu vênus, a Dona Regina me trouxe, aí botamos, coisas que só acontecem que ninguém sabe os bastidores da hotelaria, né? Só a gente. Lavamos a calça, botamos para secar e 9 horas da manhã a calça estava na mão da hóspede, linda e maravilhosa, passadinha, limpa. Então assim, a ela eu devo muitas coisas, né? Sou muito feliz por ser amiga dela até hoje e agradecida a Deus pela vida dela, porque ela é muito importante para mim. Que lindo! Regina, como você vê o futuro do departamento de governança na hotelaria contemporânea? O departamento de governança, eu acho que vai requerer bastante esforço, bastante criatividade, bastante vontade e disposição para fazer um trabalho como o que eu já participei anos atrás, né? Então eu acho que existe toda uma condição de aperfeiçoamento, de criatividade para fazer ainda melhor do que já foi, né? Esse é o grande desafio para os profissionais que vão iniciar no mercado a partir de agora. Regina por Regina, como você se define? Como uma pessoa esforçada, uma pessoa valente, uma pessoa guerreira, uma pessoa que define as coisas de maneira muito simples.
mas que reconhece que acima de todas as coisas está o esforço. Sem o esforço você não chega a lugar nenhum. Qual o conselho que você daria para as governantas do Brasil? Para que todos pudessem chegar a um resultado satisfatório, tem que haver o esforço, tem que haver o trabalho. E se elas se acreditarem, elas vão chegar aonde elas desejarem, porque cada qual escreve a história da sua vida. E a história da sua vida não depende de ninguém, depende única e exclusivamente de você. Se você estiver afeta aos seus prazeres, à sua disposição, à sua vontade, com certeza, é óbvio que vai ter isso, mas vai ter que ter maior comprometimento, porque o comprometimento, a responsabilidade que você tem é o que vai te direcionar a um resultado satisfatório. Então trabalhe, 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 porque assim sendo, o Criador vai te ajudar. E a responsabilidade sua não se restringe exclusivamente ao trabalho, mas você tem que ser responsável, não só pelo trabalho, como pelas pessoas também. Você tem que induzir essas pessoas ao seu desenvolvimento. Certa feita no Sheraton, eu tive uma experiência que eu tive que demitir uma senhora, Dona Rosa, uma pessoa com muitos anos na organização, a melhor arrumadeira, 70 e poucos anos, e que de repente eu tinha que demitir essa senhora. E essa senhora, a única coisa que ela sabia fazer era ser arrumadeira. E a partir daí eu aprendi que é de responsabilidade de toda pessoa que está em charge do seu setor o desenvolvimento de cada uma dos seus colaboradores. E felizmente, no caso dessa Dona Rosa, houve a inauguração de um outro Sheraton da Barra, e aí eu tive possibilidade de conduzi-la para trabalhar na lavanderia deste outro hotel. Mas e se isso não tivesse sido possível? O que teria passado pela minha cabeça? A responsabilidade que eu teria tido. Então essa foi uma outra lição. A nossa vida está pautada de lições, de aprendizados. A cada dia é um novo aprendizado. A cada dia você tem que estar refletindo sobre as suas ações. A cada dia você tem que estar refletindo não só sobre o trabalho, mas sobre você própria, como você vai se conduzir, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, porque tudo faz parte para que você tenha uma estrutura e que você possa desenvolver o melhor possível.